Consegui. Então, retomando aí, né? A primeira coisa que falam para a gente é que você precisa entender tudo que você lê, ou você tem que entender tudo que está sendo falado. E quando a gente tem que lidar com um texto em inglês, ou com um estrangeiro falando a língua, ou um vídeo, ou uma música, a gente meio que se desespera, sabe? Eu vou usar uma analogia que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu falo se desespera, a gente não sabe nem por onde começar. Então, a gente já caracteriza que aquele texto é um ser estranho, aquela pessoa eu não consigo entender nada, e aí eu fico desesperada, não consigo nem ajudá-la se ela está pedindo informação, né? Por quê? Porque eu estou diante de uma situação, ou de um texto, de uma pessoa, ou de um áudio, de uma música, que é totalmente diferente do que eu conheço, e eu não sei nem por onde começar. E a primeira coisa que eu queria desmistificar, que é uma das barreiras que a gente tem, e principalmente falando do texto, né? Porque eu, inicialmente, a proposta é que a gente faça aí os 10 dias, são 21 dias, mas aí eu vou encurtar para 10 dias de inglês com a Bíblia, é no sentido de que eu não preciso entender tudo que eu leio. E tá tudo bem eu não entender tudo. Eu não preciso ficar toda hora olhando no dicionário para me fazer entender todas as palavras que estão ali no texto, né? E o fator, isso acontece mais para a gente como adulto, e eu digo isso porque eu aprendi inglês já adulta, é porque a gente não pode errar, né? A gente tem essa premissa de que a gente não pode errar. Como assim errar? O ambiente mais seguro é se você não errar. Se você errar, você não pode errar, você tem que estar sempre certo, você tem que estar sempre correto. Então, todo o ambiente que eu me colocar onde eu estou passível ao erro, eu fujo dele. Por quê? Porque é desconfortável. Você pode pensar em qualquer situação de algum aprendizado. A língua inglesa é o exemplo que eu estou usando aqui. Então, a gente sempre vai buscar um ambiente seguro. E por isso que a aprendizagem de inglês já de adulto, você tem que ter alguns mecanismos para que essa jornada, apesar de desconfortante, ela seja, de uma certa forma, tranquila, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, as primeiras duas barreiras você tem que entender tudo e você não pode errar. E eu queria desmistificar isso. Por quê? Porque quando você vai se colocar num ambiente novo, que é a língua inglesa, você não vai entender tudo que você vai ver. Você vai ter que criar mecanismos, estruturas para que você, mesmo não entendendo tudo, você entenda, assuma o conceito, a ideia e consiga aplicar diariamente aquilo que você aprendeu para que hoje eu entendo, vamos supor, 10%, 15%, 0%. Daqui 3 ou 4 dias, se eu me afincar ou uma semana, eu estou entendendo o dobro. É 15, agora estou entendendo 30. E assim por diante. E não ficar assim, eu só entendo isso, né? Ficar olhando o copo meio vazio. Enquanto, nossa, eu só sabia isso, hoje eu conheço essa e essa palavra. E se empoderar através dessa segurança que você vai ter com a resiliência e disciplina. Quando eu falei de pensar em inglês, se eu estiver falando muito rápido, eu tenho esse problema, vocês podem me parar. Quando eu falei em pensar em inglês, eu coloquei alguns pontos que eu queria considerar com vocês, que vocês vão ver daqui a pouquinho na aula, tá? Pensar em inglês é importante, eu diria que ela é fundamental. Mas, Elaine, se eu estou partindo do pleno zero, como é que eu vou pensar em inglês? Como é que eu, no Brasil, falando português 24/7, como que eu vou fazer isso? E eu estou dividindo com vocês o que eu fiz, né? Na minha jornada, o que que eu apliquei? Que eu falei, gente, como a gente aprende a dar um salto mesmo, né? Eu não estou prometendo a vocês que no final de 10 dias ou de 20 dias você vai estar falando inglês, mas eu me comprometo, porque eu já fiz isso, já passei por esse caminho, de que você vai entender muito mais, você vai estar mais disposto para a próxima etapa e assim por diante. Então, leva tempo e disciplina. O fator que a gente muitas vezes já se desespera é que assim, eu não consigo entender isso, então eu logo desisto. Não, continua. Eu não consegui entender esse texto. Vamos procurar as palavras-chave que fazem parte desse texto?
Ah, eu consegui entender agora a ideia geral, não consegui entender tudo, mas já sei qual é o tópico principal que está sendo abordado. Legal, se contente com cada passo que você está progredindo. E é mais simples que parece, né? Porque a gente tem ideia de que é desconhecido, então é difícil. Não, é mais simples do que parece. Até muita gente fala assim para mim, nossa, mas inglês com a Bíblia? É sério. Eu poderia pegar qualquer texto, inglês com jornais, inglês com livros, inglês. O fator é que eu vejo o propósito de ensinar inglês com a Bíblia porque você trabalha dois itens: sua comunhão com Deus e sua experiência numa nova língua. Você vai ter que estudar a Bíblia de qualquer jeito, não vai? Tem que estudar, o certo é estudar. Por que não fazer isso numa nova língua? Então eu vejo propósito O nisso. certo já é ler todo dia a Bíblia, então só vai ler em outra língua. Exatamente. E o mais legal, viu, Marcela, eu tenho essa experiência. Você pede a Deus, ele te dá a instrução. Eu tinha muito receio assim, falava, poxa, Senhor, eu sei que esse é meu momento contigo. Eu não quero ter esse momento, entre aspas, desperdiçado sem entender nada. Me dá a instrução. E ele dá. Olha só. Literalmente ele dá. Eu tenho uma experiência que eu tive, cheguei lá na Irlanda, foi o primeiro país que eu saí, né? E aí eu cheguei lá e tive que, no tempo que eu estava lá, a Andrea veio para o Brasil e eu fiquei cuidando das crianças que ela cuidava. E antes, a Andrea me passando as tarefas, apresentando a família, a rotina da família, as crianças, tá? Aí o pai da família chamou a Andrea e falou assim: onde que ela aprendeu inglês? Assim, ela depois me contou, porque ele não veio falar comigo, não tinha ainda intimidade com ele. Ah, ela, do mesmo jeito que eu, na igreja. Ele disse, então ela é a melhor aluna que você. Então, assim, eu até tirava sarro porque não era a minha pretensão. Na verdade, eu achava que meu inglês era muito ruim. Mas, ao longo do tempo, quando eu me falei, não, todos os dias que estudar a Bíblia vai ser em inglês. Isso faço desde 2010. Olha Até só. um pouco antes, acho que em Até 2000. hoje? Hã? Até hoje você estuda só Até inglês? hoje, até hoje. Lição, Bíblia, tudo em inglês. E aprendi a criar um hábito. E a gente cria hábito. Vamos pensar em atividade física. Você faz lá, 2, 3, pula um dia. A preguiça no quarto dia, você não quer ir, né? Agora fica aí 3 meses direto. Você fala, meu, isso é vida, eu preciso continuar. Preciso É continuar. verdade. O Rodrigo, que deve tocar algum instrumento. No início, é difícil. Depois você fala, não, eu nem estou pensando, eu estou fazendo. Por quê? Porque faz parte da realidade dele. É isso que a gente Depois é está igual propondo dirigir. aqui. Hã? Depois é igual dirigir. Igual a dirigir, perfeito. No início você não sabe se passa a primeira, a segunda, o carro morre. Agora você nem sabe que o marcha passou e está indo. E é isso que eu estou propondo para vocês. Não desistam no processo. O processo é doloroso, como qualquer jornada nova para gente. Principalmente por sermos adultos, a gente fica, ai, eu quero isso, a gente tem pressa, né? O mundo fala que a gente tem que ter pressa, mas consistência é o grande jogo e é o grande diferencial. Não é proibido traduzir, então o método que eu estou passando para vocês é ensinar vocês a pensar em inglês, se desafiarem, mas se for necessário, não conseguir encontrar a palavra, vá para a tradução, não tem problema algum. Só não dependa dela a cada segundo, porque isso te amarra, amarra a tua aprendizagem. E você precisa ser protagonista e autônomo da sua aprendizagem, que eu falei um pouquinho. Ai, foi a professora que faltou, foi de repente a escola que eu não gostei, foi o livro didático. Quando você entende que você é responsável, protagonista da sua Não mais aprendizagem, desculpas, né? não tem desculpas, porque a gente quer subterfúgios, né, para fazer o que tem que ser feito. E o negócio é, a gente dá o caminho e agora é botar para quebrar. Então é isso, eu vou estudar isso, então vamos estudar. Traz todas as dúvidas, vamos trabalhar esse conceito que está difícil e aí ir vencendo. Por quê? Porque eu me chamo para o jogo. E eu digo isso porque a primeira vez que eu voltei da escola, assim, quando eu fui fazer inglês, assim, meu pai falou assim: Você já sabe falar talher em inglês? Você sabe falar faca em inglês? Então você não sabe inglês. Meu pai super. Aí eu falei, não, eu tenho que saber. E aí, o que que eu fiz? Cheguei uma tarde que estava tranquila e comecei a colocar.
Tudo na minha casa tinha nome. Era janela, era porta, era tudo, tapete. Minha professora nunca pediu para eu fazer isso. Ela nunca pediu para mim. Mas eu vi que eu podia fazer mais. E eu amo música, né? O Rodrigo também, você também, né? Acho que música acho que foi um dos principais motivos que eu quis aprender inglês foi por conta das músicas. Eu queria muito entender as músicas. E aí eu falei, poxa, eu vou ouvir uma música. Minha playlist é só em inglês. Até hoje, na verdade, eu tenho até dificuldade, porque tem muita música nova em português que eu nem conheço. Porque eu priorizo ouvir músicas em inglês. Então, eu me cerquei de instituições e ambientes antes mesmo de sair para fora do país. E às vezes a gente fala assim, mas eu só vou aprender a desenvolver a língua quando eu for viajar e estudar fora. É lógico, lá você está toda hora ouvindo. Mas se eu não estou lá, o que eu posso fazer aqui que eu posso promover um ambiente que eu me sinta influenciado para aprender a língua, para poder falar, para poder quebrar esse E bloqueio. hoje em dia é até mais fácil, né, Elaine? Que hoje a gente tem a Aham. internet ao nosso favor, as redes sociais, né? Elaine, Spotify, é, YouTube, a gente Tem. tem Netflix. as Netflix, que você pode Elaine, pôr as legendas, pode falar. é isso que eu ia te perguntar agora. O seu inglês, quando você coloca, deixa fluir as músicas, quando você vai ver vídeos, coisa com legenda ou sem legenda? Ou com a legenda em inglês? Em inglês, né? Você Então, pode fazer os dois. Você pode começar, por exemplo, com legenda, para você Uhum, entender quais são as palavras-chave, as palavras que se repetem mais com mais frequência. uhum, A partir do momento que você, de repente, conhece a versão em português, agora você descobriu a versão em inglês, você pode se desafiar. Já ouvi bastante com legenda, agora eu vou me desafiar para ver se eu reconheço essas palavras. Então, é uma progressiva. Uma coisa que já queria que vocês tomassem como tarefa assim, de vida para vocês, nunca mais assista filme dublado. Nunca mais. Mas eu tenho perfeito. preguiça de ler a legenda. Não interessa, você tem que estar ouvindo a língua. Ouça sempre com legenda no português, que você vai, lógico, precisa entender entender Contexto, contexto. o filme, mas o seu ouvido tem que estar habituado, se habituar com o inglês. Mas eu não tenho nenhuma palavra, não interessa. O Rodrigo deve saber bem isso. Sabe quando você pega uma pessoa que está aprendendo uma música, nunca cantou na vida, mas ela como posso dizer, não desafina, ela ai, tem uma palavra, esqueci. Não desafina, ela parece que ela tem a música nela. Ela Semitono, sabe. Como que é? semitonar. Ela tem um ouvido atento, ela tem um ouvido aguçado. Aguçado, ouvido aguçado. Ouvido Uhum, aguçado. É a mesma coisa no uhum, inglês. Quem uhum. não tenha contato com a língua, ele vai falar como ele lê, né? Ele já ouviu, mas ele não tem o ouvido. E o ouvido com frequência. Por que que você, geralmente, quem já ouve bastante música em inglês tem facilidade? Porque você ouve muita música e na hora de falar, geralmente, tem um ouvido aguçado. Ouve uma vez, já grava, já tem mais facilidade, já sabe qual é a pronúncia. E isso acontece quando assiste filmes sempre legendado. Dublado, nevermore. Nevermore. A Bíblia será um excelente aliado aí, como eu já falei, porque a gente estuda a Bíblia todos os dias. Bom, eu vou Elaine, mas mostrar uma dúvida, a sua Bíblia é em inglês, não? minha Bíblia em inglês. Minha É Porque Bíblia em a King minha é inglês. em Herald? português. É Não, King mas a Herald? gente vai resolver isso aqui daqui a pouquinho. Então Fique tá. em paz. Fique em paz. Eu vou falar quais são os aplicativos que vocês podem baixar no Isso. celular para ler a Bíblia, tá? Ah, tá bom. Tá? Isso aí é muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma técnica que eu gosto de usar muito, que é skimming e scanning. Só para vocês entenderem o que é o skimming. São duas técnicas que você pode usar. Geralmente, essas duas técnicas, elas são usadas muito numa prova, por exemplo. Numa prova de vestibular ou numa prova de inglês. E as duas estão relacionadas à leitura. Skimming é quando você está diante de um texto e você tem pouco tempo para descobrir sobre o que o texto fala. Então, o que a gente geralmente olha se eu estou diante de uma notícia, por exemplo, ou de uma revista? A gente vai olhar o que? A imagem, não é mesmo?
A gente olha a imagem para ver sobre o que que o assunto fala, a gente faz rapidamente isso, o nosso cérebro faz isso rapidamente. Você não vai falar, ai, agora eu vou tentar. Não. Você olha e fala, tá falando sobre essa atriz. Ah, ela separou? Por quê? Você lembra separação, divórcio. Você vai na headline, que a gente chama, que é a palavra-chave ali, o Ah, título do texto. Você não precisa ler a matéria inteira para descobrir que aquela atriz separou, ou que aquela atriz, de repente, aconteceu algum problema. Porque já na capa ou na topo, você já consegue descobrir. Isso a gente chama de skimming. Quando eu quero olhar para um texto, eu já sei, ele é um poema, pela estrutura, pelo desenho. Ah, é uma música, tem a repetição. Ah, não, é uma história, porque tem um parágrafo maior, e você vai descobrindo só de olhar. Então, eu coloquei aqui até um exemplo, ó. Quando você entra no shopping, você está no saguão do shopping, tá só na sua hora do almoço, e você precisa comprar, sei lá, um presente para sua filha ou para seu filho, e aí você faz uma varredura, um skimming, onde tem loja de brinquedo, onde eu posso encontrar, ou é um sapato. Ah, quais são as lojas de sapato? E geralmente no shopping tem o piso, né, onde tem as mesmas lojas da mesma categoria. Ah, um presente para o meu esposo ou para minha esposa. Rapidamente você consegue identificar. Você não precisa necessariamente parar e ler cada loja em que andar está. Você faz uma leitura pelo saguão do shopping. E aí você vai se arriscando. Já o scanning, ele é basicamente o que a palavra diz, escanear o texto. Esse ele é um pouco mais profundo, porque agora eu não me contento só de saber o que está no título, o que está no topo, o que está na imagem. Eu preciso entender basicamente que caminho o texto vai seguir. E eu vou atrás das palavras-chave. Bom, qual exemplo eu posso usar aqui? Numa livraria. Eu preciso de um livro sobre negócios, ou eu preciso de um livro sobre, sei lá, geografia. Eu vou ali naquela área que já é geografia, já fiz meu skimming, agora eu vou ter que escanear. Será que esse livro é exatamente o que eu preciso? Eu vou olhar as palavras-chave que tem no texto. E aí, geralmente, um livro ele vai falar se é de motivação, de autoconhecimento, se motive, ou 30 dias para uma nova vida, aí você tem as headlines, mas aí você vai ter que olhar, às vezes, para a parte de trás do livro, qual que é a descrição e tudo mais, para você tomar a sua decisão para a compra. Ficou claro aí, nessas diferenças entre skimming e scanning? Yeah. Tranquilo? E por que que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai para um texto. E eu quero trabalhar essas ferramentas com vocês, tá? É lógico, eu vou ser um pouco mais cuidadosa, porque realmente é o primeiro contato de vocês, vamos dizer assim, lendo a Bíblia em inglês, então eu vou prepará-los, mas eu quero que vocês sejam, assim, bem tranquilos, porque talvez eu fale um pouco mais em inglês do que em português, mas eu quero desafiar vocês. Quando necessário, eu vou dar as traduções necessárias para vocês. Tudo bem até aqui? Bora lá. Antes da gente ir, essa é uma outra ferramenta que eu gosto muito de usar, que é o Google Imagens. Geralmente, quando você tem texto em inglês, a pessoa vai direto para o dicionário. Eu, geralmente, vou para o Google Imagens. Então, eu jogo a palavra lá. Às vezes, essa palavra não tem uma imagem específica. E aí, tudo bem, vai para a tradução. Mas, quando necessário, dá para jogar lá. Por exemplo, eu falei do Senhor é meu pastor, shepherd. Você ia encontrar um pastor e você já ia meio que pegar. Ou talvez a gente falou sobre deer, que é um veado. Você joga lá, você fala, é isso. Ou quando o Salmo fala de riacho, você joga lá, ele vai aparecer. Então, o Google Imagens é como se fosse uma pré-seleção para que você consiga fazer o seu cérebro trabalhar sem ter uma tradução necessária. Sem ter, isso significa isso significa aquilo. Porque o nosso desafio é fazer o nosso cérebro pensar sem ter que ir direto para uma tradução e ficar ali se forçando, né, de toda hora olhar para o dicionário. Tá? Então, essa é uma técnica que é chave também para quem está querendo aprender inglês com a Bíblia. E aí, inglês é a sua realidade. O estudo da Bíblia em inglês diariamente. A gente vai agora para a tela, vou tirar essa daqui, só um pouquinho, e eu vou para a tela agora
Ah, Cláudia entrou. Seja bem-vinda, Cláudia, Fabiano. A família já estava por aqui. Vamos para a aula em si. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu falo às vezes um pouco rápido e eu engato a terceira, a quarta. Não, falando em português tá tranquilo. Eu quero ver quando você começa a falar inglês. Eu sou um pouco cautelosa. Só na base da Ó, humilhação. não, eu vou ser bem pausada aqui, eu não vou falar tudo em inglês, só algumas partes. Bom, vocês têm aqui Noah's Story. E aí, essa história que a gente vai estudar hoje, ela se encontra em Genesis 7, 1 to 7. É bem facinho, porque é uma história que vocês já conhecem e vocês provavelmente já sabem de que história eu estou falando. Que história é essa? Personagem Não é, bíblico. menina? Não é, Ah, menina? é! Não é, menina? Ei! Bom, se vocês quiserem pegar um caderno, uma caneta e para anotar, eu acho que vale, porque eu vou fazer com vocês uma revisão antes de ir para a história propriamente dita, então talvez vocês queiram depois olhar, revisitar aí as Eu anotações tô, de eu vocês. tô anotando desde o começo já, ó. Ah, muito bem, muito bem. Eu gosto Aqui é só assim. só na base da anotação, senão. É, eu tô sem vergonha, eu tô printando mesmo. Oh, meu pai. Ó, a versão que eu estou usando nessa história é NIV, é a New International Version, tá? Mas a Bíblia que eu, Elaine, tenho, que assim, logo no início foi o que me ajudou muito, é a NLT, que é a New Living Translation. Ela é para a gente como se fosse a Bíblia em linguagem de hoje. Então, se você não se dá muito bem com a Bíblia em linguagem de hoje, pode ser que você faça, nossa, tem umas palavras muito simples. E tem mesmo. E a ideia é facilitar o máximo possível. Então, essas duas versões são as melhores para se aprender inglês com a Bíblia. A que se caracterizaria como a Almeida, a João Ferreira de Almeida, é a King James. A King James ela já vai usar palavras um pouco mais arcaicas, que a gente não vê com frequência. Então, eu só estou explicando aqui para vocês que quando a gente vai aprender, essas são as versões melhores. Depois, à medida que você for ganhando familiaridade, você pode arriscar e experimentar outras versões. Se, por exemplo, você tem uma Almeida, você vai querer comparar com a King James. Mas se você tem uma linguagem de hoje, você vai querer comparar com a NLT. A NIV, eu acho que ela está parecida, pelo menos a versão que eu tenho aqui, é a Bíblia Missionária. Também dá muito certo com a Bíblia Missionária, tá? Então, por que eu estou Ô, dando essas Elaine, opções? o ideal é a gente baixar então aqui o aplicativo da Bíblia, né? É, eu vou fazer o seguinte, porque eu não coloquei ele aqui, mas se vocês quiserem, eu achei uma versão muito boa da NIV, NIV, ela é com áudio. E eu gostei da tonação, a pronúncia do rapaz que lê a Bíblia. Então, eu vou printar minha tela aqui e vou mandar para vocês, pode ser? Porque aí, Pode. não sei se vocês vão conseguir ver, eu baixei todas essas quatro aqui para poder ver qual que era melhor. Não Eu sei já se tenho uma aqui, mas eu acho que ela não tem a opção em inglês, só tem em português. não Eu sei se acabei de dá para baixar vocês. duas, NV e NLT. Eu baixei Ai, duas não tá aqui, dando agora para só ver, não não, sei porque qual eu que é o tô, eu áudio. tô com esse filtro aqui, não tá dando certo. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Tá. Essa Ok. versão, ela tem o áudio. Então, se você quer, mas então eu só vou treinar a leitura, não, você pode ouvir também. Então, você vai acostumando também ter o ouvido, tá? Eu sempre faço assim, tá? Ponho lá e ouço. Eu fiz esse exercício, mas porque eu tô dando aula para vocês, porque confesso que eu não fico ouvindo o áudio, eu leio mesmo. Mas eu falei, vou treinar aqui para ver se a pronúncia tá boa, se dá para eles acompanharem e tal. E aí eu testei, tá? Então dá para fazer, é muito bom. Top. Bora lá. Você mandou no Então, o que que a grupo? gente... No Não mandei WhatsApp? ainda não. Vou mandar no final da Ah, aula, pode tá. ser? Tá bom, tá bom. Aí eu mando no final da aula, Tá. compromisso. Então, a gente vai fazer o verso para memorizar, memory verse, pre-reading, reading the story e o homework, vocês. Então, memory verse.
Esse foi o texto que eu pus para vocês no teste hoje lá, tá? This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de um texto não é olhar para as palavras desconhecidas, e sim as palavras familiares, mais parecidas. Então, por exemplo, se eu olhasse direto para o texto, talvez a primeira palavra que eu poderia tentar arriscar, mesmo não sendo igual o português, é Noah. Noah, quem é Noah? E a gente consegue, já pelo som, meio que também onde está o texto em Gênesis, será que é a história de Noé? E aí eu vou procurando palavras que tenho familiaridade, mas eu acho que eu só tenho Noah aqui. Não, olha lá, Family. family. Quem mais a gente tem aí que talvez seja conhecido? People, time. Ah, E a gente começa pelas palavras que a gente tem mais familiaridade. Mas aí você pode me dizer, mas aí parou aí, porque eu não conheço mais nenhuma. Eu até estaria God, que algumas pessoas conhecem a palavra God. E aí eu vou pelas palavras que eu conheço. Bom, Elaine, mas aí qual é a técnica? Eu vou fazer o caminho inverso com vocês antes de ir para o texto inteiro. Eu vou revisitar todos os vocabulários que a gente vai ver no texto, tá? Então, eu vou fazer a primeira parte do vocabulário e depois a gente vai ler o texto. E aí eu quero que vocês me digam como que tá a compreensão de vocês. Então, a gente tem aqui ark or ship versus boat. Então, dessas imagens que nós temos aqui, which one is ark? Qual delas é a arca? arque é arca? Ark. É Ark. 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 Ok? Vocês estão vendo aqui. It's okay. So I'm comparing now ark or ship with boat. Então, nós temos aqui ark, ship and boat. Boat. Ok? Uh-huh. Can you see Yeah. my arrow here? Vocês conseguem ver o meu sinalzinho que eu estou fazendo aqui? Uhum. Então, vocês vão me ajudar agora. Ark. Repeat after me. Ark. Repetem depois de mim. Ark. 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 Quero todo mundo repetindo. Tem a Cláudia, tem a Gi. Quero todo mundo repetindo aqui comigo. Só tá a Marcela e o Rodrigo me Ark. ajudando aqui. Vamos lá. Elas não querem Ark. passar vergonha. Ark. Ark. Muito bem. Agora vamos juntos. 1, 2, 3. Ark. 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 Okay. Second word. Sheep. Ship. Second word. Sheep. Sheep. Ship. Sheep. Good. Boat. Very good. Boat. 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 Eu vou pôr meu fone Boat. porque tem alguns de vocês que está tão baixinho que eu não consigo ouvir. Vamos ver se eu consigo aqui usar o fone para ouvir vocês melhor. E aí vocês só me confirmam se vocês conseguem me ouvir também. I can see listening. Peraí, que eu vou fazer de novo aqui. Peraí. Estava conectado com um, eu vou agora conectar com o outro. Tenha paciência aqui comigo. Eu já tinha falado para o Rodrigo que eu ia usar o fone e depois eu desliguei. Vamos ver se pegou aí. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. É que ainda não Sim. entrou. Vai entrar daqui a pouco. Tenham paciência comigo. Vamos ver se ele entrou agora. Vê se meu áudio mudou aí para vocês. Melhorou? Ups. Melhorou? Sim. Yeah. Não entrou. Peraí, gente. Tenha paciência aqui comigo. Vou ter que colocar o fone aqui, que não conectou. Exact. Uhum. Perfeito. Entrou agora. O áudio continua bom? Sim, continua. Sim. Okay. Now we're going to do again. Ark. 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 Perfect. Sheep.
Ship. Sheep. Boat. 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 Perfect. Boat. Now, pay attention. Which one is bigger, ark or boat? Ark. 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 Well done. Again, pay attention. Ship. Which one is bigger, ship or boat? Sheep. Ship. Ship. Well done. So, boat is smaller than ship. Okay? All right. Boat is smaller than ark. O que eu fiz agora com vocês? Eu estou comparando ship, ark with boat. E aí eu estou te perguntando, qual a diferença entre eles? E eu perguntei para vocês, which one is bigger? E vocês me responderam, ark. E depois eu perguntei de novo, vocês falaram que era ship. Comparando os três, boat é o menorzinho, é um barquinho. Mas, Elaine, quando eu vou ver na Bíblia, pode ser que eu encontre boat, pode ser que você encontre boat. Às vezes você vai encontrar uma versão dizendo assim, a big boat. Mas você sabe que ark é semelhante a ship, que é o que a gente tem hoje. Não, acho que a gente não anda vendo mais arca do jeito que a gente tem descrito na Bíblia. E um grande barco, o mais comum é ship, ok? So far, so good? Até aqui tudo bem? All right. Ninguém está desesperado, tá todo mundo aí comigo. Ninguém desistiu de mim. Bora lá. Second word. Righteous versus unrighteous. Ok? E aí eu coloquei outras opções. Blameless versus blame. Correct versus incorrect. Good versus bad. Isso também estava lá no testinhozinho de vocês. What does that mean, righteous or unrighteous? Vocês vão lembrarem lá do verso para memorizar? O que diz lá? Noah was a righteous man. Ou Noah was a blameless man. E aí aqui a gente vai tentar entender. Ó, vocês estão vendo a minha imagem aqui? Essa que eu estou apontando? Yeah. Todo Sim. mundo tá vendo? Tá. Sim. Sim. Parece que esse homem tá... O que vocês acham que ele tá... Qual o sentimento que ele tem aqui? Está sendo Tá julgado, envergonhado. apontado, parece. Envergonhado. E parece envergonhado. E o pequenininho aqui, esse dog aqui. Como que você acha que ele tá se sentindo? Julgado. O homem, né? E o cachorro? Culpado. Triste. Culpado, muito bem. Por quê? Você acha que ele aprontou alguma coisa na casa, no sofá Comeu o sofá. Comeu o sofá? Muito bem. Olha só que interessante. Now we're going to do a comparison again. This man is blameless. Look, blameless. Blameless. This dog is blame. He has a blame, ok? Olha que interessante. Eu estou comparando o homem que está sendo julgado, né? Como a Marcela falou, sendo condenado, com o cachorro que, na verdade, fez alguma coisa errada e está se escondendo, tá? Então, a comparação que eu estou fazendo aqui, eu estou usando essas duas palavrinhas, blameless and blame. Nossa, Elaine, mas acho que essa palavra é muito difícil de entender. O que seria essa palavra? Bom, vamos pensar de novo lá em Noé. Noah was a blameless man. When I say blameless, quando eu digo blameless, você acha que é algo bom ou ruim? Good. I think it's good. Good. Porque eu estou falando que Noé was a blameless man.
was a good man, ok? Good man. Já o cachorro, he has blame, he's guilty, I would say. Ele tem uma culpa, né? Ele está se escondendo porque ele fez algo de errado, senão ele não estaria se escondendo. Yes, blame or he's guilty, ok? Blame. Aí eu vou só abrir um adendo aqui para ajudar vocês. Você vê que o inglês, ele tem vamos dizer assim, ele é pobre no vocabulário. Ele não cria tanta palavra como o português. Então, para facilitar a vida, ele usa a mesma palavra para falar algo bom e algo ruim. Então, se eu falo blameless, less é menos. Então, ele é menos culpado, o outro é culpado. Então, é assim, menos culpado e culpado. Lógico que a gente vai traduzir dessa forma. Só para vocês entenderem que quando eu tenho essa palavra less, é alguma coisa menos, né? Então, ele não tem culpa, no caso de Noé. Então, eu coloquei aqui as palavras que podem ser usadas, que vocês talvez encontrem aí nas versões, quando vocês forem ler a história de Noé. Você pode ter righteous versus unrighteous, blameless versus blame, correct versus incorrect, good versus bad. Tá? Então, essas duas aqui eu acho que vocês estão mais familiares, correct and incorrect, good and bad. É a mesma coisa para essas duas aqui, no caso do contexto que estamos estudando, que é sobre Noé. So far, so good? Difficult? Fala aí para mim, como está a experiência de vocês até aqui? Elaine, More or less. Perfect. No difficulty. Pode falar, Cláudio. essas duas primeiras aí que tem, como que fala, né? Right. Peraí que meu Righteous, celular tá. E a outra, unrighteous. então, esse primeiro one tem alguma coisa referente ao less também, ou não? Aqui você tem um an, né? Às vezes ele pode usar o less, ou às vezes ele pode usar o Ah, tá. tá? Entendi, tá. Eu falei do less porque vocês vão ver muitas vezes assim. O unrighteous, a gente tem o mesmo, não o mesmo, mas a gente usa a estrutura similar, né? Fala in, tarará, né? Justo, e a gente consegue usar as mesmas palavras. Então, de certa forma, ele está ali, vamos dizer assim, familiar no nosso contexto de língua. Já o blameless, a gente dificilmente vai falar sem culpa pode ser que a gente fale, mas não uma estrutura menos culpa, né? Que é basicamente o que tem aqui. Tudo bem até aqui? Sim, pode falar. Esse primeiro que ela citou, ele tá no inglês britânico ou no inglês mesmo americano mesmo? Não, isso aí vocês vão encontrar tanto no britânico quanto no americano. Isso é outra coisa legal. É a mesma língua, na verdade. O que acontece quando você fala inglês britânico, inglês americano ou inglês australiano? São geralmente os slangs, que são algumas expressões, algumas gírias, como a gente tem, por exemplo, carioca com mineiro com paulista. Tá? Então, no texto bíblico, também. No inglês bíblico, assim como nós também temos no português, a gente não tem muitas variações dessas expressões idiomáticas de países. Isso é outro ponto positivo de estudar a Bíblia em inglês, porque você não vai ter ficar, essa palavra é diferente dessa. Vai ter algumas versões diferentes, por isso que eu estou colocando opções para vocês, mas não nesse sentido de, esse inglês aqui é mais do britânico, esse aqui é mais do australiano, esse aqui é mais do americano. Não, porque as expressões e gírias que são usadas nesses países, geralmente você não vai encontrar em textos bíblicos. Tudo bem até aqui? Yes. So far, so good? Let's go! Just to confirm you understand, righteous is good or bad? Righteous. Is good? Righteous. Is good or bad? Righteous. It's This good. word. It's good. So repeat after me. Repeat after me. Righteous. 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 You say it again. Righteous.
Righteous. Righteous. Well done. Righteous. Well done. Right. Unrighteous. One right. Unrighteous. One right. Marcela, Unrighteous. unrighteous. Just Marcela now. Unrighteous. Unrighteous. Perfect. Cláudia, unrighteous. Both Cláudias. One right. Unrighteous. Again, Cláudia Santos. Unrighteous. 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 Perfect. Fabiano, righteous. Righteous. Good. Right. Unrighteous, Fabiano. Unrighteous. Rodrigo, righteous. Righteous. Unrighteous, Rodrigo. Unrighteous. Unrighteous. Good, well done. Let's go. Now we're going to look at the rain. Quem sabe me dizer what does rain means? Qual é o significado da palavra rain? Chuva. Chuva. Let's see. Então, a gente está fazendo uma comparação dos tipos de chuva que nós temos. Aí eu quero perguntar para vocês. Eu vou perguntar em inglês. Lá no tempo de Noé, vou fazer só a introdução em português. Lá no tempo de Noé, it was a rain or a heavy rain? Heavy Foi rain. a heavy rain. Perfect. Look at here. We have heavy rain, constant rain, light rain and gentle rain. Aí você pode me dizer, Elaine, mas qual é a diferença? É só olhar para a imagem. Qual dessas 4 imagens, a Marcela já matou aqui a charada, mas eu vou repetir. Qual dessas 4 imagens representa talvez a chuva que teve no dilúvio? Qual delas? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? First. First one, a heavy rain. So, how can I say heavy rain? I say flood waters or flood, okay? Flood waters Flood waters. or flood. Flood waters. Flood waters or flood. Então, quando o Senhor disse a Noé, is going to rain, a heavy rain was a flood waters or a flood. Então, a diferença entre rain e flood waters or flood é a força da chuva. Então, vocês têm aqui, por exemplo, na imagem inicial, an umbrella with a rain. E aqui nós temos o resultado de um flood or de um heavy rain. E aí, quando acontecem esses desastres naturais, certo? Então, aqui vocês têm a diferença entre rain and flood waters or flood. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem bem atenção. What type of rain were this one? Oops, this one. What type of rain is this one? Is a heavy rain, constant rain, a light rain, or a gentle rain? This rain. Which kind of rain is this one? Constant rain. A constant rain. Well done, Fabiana. Constant rain. Well done. What type of rain were this one? It was a Heavy rain. heavy rain or a Flood. flood. Perfect. Waters. Flood or flood waters. Okay, flood waters or a Flood. flood. Okay, perfect. So far, so good. So far, so good. No problems at all? Nenhum problema até aqui? Ou tem alguma dúvida? No problem. No problems? Let's go. No problem. Okay. No? No? Let's move on. I'm almost done. Eu tô quase terminando de rever o vocabulário com vocês. Espero que vocês estejam fazendo anotações, porque a gente vai para o texto e essas palavras vão ajudar bastante. Agora, se vocês se lembram muito bem,
Deus disse a Noé que ele deveria separar couples, okay? For example, a lion and his female, male and female. Okay, so female and a male, okay? Woman. Female, Woman. woman, Female, male, man, okay? male, male. Yeah. Sometimes, algumas vezes, vocês vão ver em algumas versões da Bíblia, em vez de ter female and male, e vocês já mataram a charada aqui pelos sinais, vocês vão ver mate. E aqui eu faço um adendo até para colaborar com a fala do Rodrigo anterior, que ele me perguntou assim, mas tem inglês britânico? Não, não tem. Mas essa palavrinha mate é uma palavrinha que faz parte de, não vou falar uma gíria, mas uma expressão muito comum lá na Austrália. Sabe quando você encontra um parceiro, homem tem muito isso, fala, oi, amigão, oi, brother. Oh, how you doing? Como você está? Lá na Austrália, eles falam, hey, mate, how you doing? Eles têm uma expressão meio assim. Eles são meio surfistas, então eles falam, mate. Ah, fala aí, parceiro, amigo. Então, na Bíblia, não por isso, mas na Bíblia, mate pode ser também companion, tá? Então, quando Deus fala assim, ó, vai o leão and his mate, e a sua companhia, que é a leoa, tá certo? Então, no texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouco, vocês vão ver isso. Essa é uma palavra que é bíblica, mas que também é usada numa expressão lá na Austrália, que é mate, ok? So repeat after me, mate, 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 Mate. mate, Mate. perfect, mate, Mate. perfect, well done. Muito bem, então vocês podem encontrar qualquer uma dessas três palavras nas versões que eu acabei de citar para vocês, que é NIV ou NLT. Bom, estou quase acabando, acho que esse último slide do pre-reading, antes da leitura. Esta palavra que a gente vai ver agora é um verbo. E por que que eu sei que é um verbo? Alguém sabe me dizer por que que eu sei que é um verbo? Tem o to antes? Não. Cause image. That's it. That's it. É isso mesmo, Marcelo. É? Toda vez que eu tenho to, eu já sei que é um verbo. Calma, não vamos generalizar. Pode ser que você encontre também no meio de uma frase to, que é um para, mas nesse caso que a palavra está aqui soltinha com to, é um verbo, tá bom? Só para título de conhecimento aí para vocês. Eu sei que a cabeça de vocês já deve estar assim, muitas palavrinhas, muitas informações, mas eu vou dar o tempinho para vocês colocarem na memória, como posso dizer? Na profunda, quando vocês forem dormir e tudo mais, e dar continuidade ao estudo nos próximos dias, tá bom? Então, to wipe, or to remove, or to eliminate. Esse aqui eu não preciso nem traduzir, porque as duas próximas palavras são muito parecidas com o português. To wipe something can be to clean something, to remove, or to eliminate. Okay? Both words, to remove and to eliminate, are similar to Portuguese. Okay? To remove dirty stuff. So I'm cleaning, I'm wiping. Okay? Wiping. Repeat after me. Wipe. 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 wipe, Wipe. Okay. Wipe. Now I'm going to ask To each one of wipe. you so I know who is speaking or not. Marcela, to wipe. To wipe. 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 Perfect. Rodrigo, wipe. 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 Perfect. Cláudia Santos, wipe. wipe, Good. Fabiano, wipe. Wipe. To wipe. Again, Fabiano. To wipe. 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 Perfect. Wipe. Cláudia, to wipe. To wipe. 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 Perfect. G, not sure she's here. Abigail, to wipe.
To wipe. Wipe, mãe. Wipe, Wipe. 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 Good. Well done. To remove, to wipe. If, pay attention now. If wiping something, this exists or does not exist anymore. Okay? I will explain again. For example, if I'm wiping, can you see my image? I think so, because I'm using this stuff. Let me see. Wait. Let me see if you can see me. Can you see this? Okay. So suppose that there is something here. If I wipe it, there is something here anymore? Tem alguma coisa aqui depois que eu fiz to wipe? There's something here? Tem alguma coisa Nothing. aqui? Nothing. So does not exist anymore. If I wipe, does not exist anymore. Okay? No exists anymore. Okay. Is to eliminate. Okay? To eliminate. Now I'm going to ask you, to wipe is good or bad? To wipe is good, It's or good. bad? Good. Good. Very good. If it's dirty something, that's good. But, pay attention, mas prestem atenção. Depois eu vou fazer essa pergunta de novo lá no texto bíblico, tá? Oh Se my wipe God. naquele contexto é bom ou ruim, tá bom? Então, prestem atenção que depende do contexto. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, tá bom? Have So both. far, so good. Dúvidas? Se alguém fez algum comentário aqui que eu não li. Ah, tá. Não esquece de gravar, quase que esqueci, mas já foi feito. Muito bem. Dúvidas? Oi, Algum Elaine. problema? Então, essas três palavras aqui, basicamente é a mesma coisa, só muda Perfeito. Isso. São sinônimos, né? Vamos dizer assim, palavras Uhum. similares, tá? Tá. Se você jogar assim, e eu gosto de fazer isso de vez em quando, põe a palavra em inglês e coloco meaning, que é o significado. Eu leio toda a explicação em inglês. E aí eu fui procurando as palavras sinônimas para não ter que traduzir, mas ela está praticamente traduzida aqui, porque as palavras são similares no português. Tá bom? Então, essa é a tática. Essa palavra eu utilizo também naquele esquema do Google lá, que você mostrou. Pode Também? usar, mas, por exemplo, pode usar, mas às vezes essas palavras que são verbos, que determinam uma ação, às vezes você não encontra a imagem certa. E aí, vale o juízo. Por exemplo, de repente, num texto, ela não tem um peso tão importante para eu procurar. Você vai olhar as palavras que você fala assim, meu, se eu soubesse o significado dessa palavra, acho que eu já matava a charada. Para fazer a leitura, que é a leitura que eu falei, skimming and scanning. Uma leitura superficial para entender o contexto, a ideia do texto. Eu não preciso necessariamente entender letra por letra, palavra por palavra, mas a ideia, o assunto do que se refere, é assim que a gente vai progredindo até conhecer o texto inteiro. No início é um pouco, vamos dizer assim, desafiador, porque você é aquela, quero conhecer tudo, mas o legal do texto bíblico é que vocês já conhecem as histórias e os textos bíblicos em português. Então, na pior das hipóteses, o que eu posso fazer? Vai lá e procura o texto, o mesmo texto em português. Ok. Good. Let's go. Acho que agora a gente pode ir para o texto. Aqui eu deixei uma imagenzinha. E foi o que aconteceu na história de Noé. God wiped the people, the wicked people, the bad people was wiped from the earth. Então aqui, neste caso aqui, não é tão positivo como esse aqui, que é uma limpeza, né? Olha que legal, a casa tá limpa. Aqui não. Deus A gente vai eliminou, usar né? As pessoas, eliminou. no caso. Perfeito, tá bom? Então, só para vocês entenderem a ideia aí, que nem sempre pode ser bom, pode ser também negativo, depende do contexto. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Vocês não estão desesperados? Vocês aí estão comigo? Estão animados? Desesperados, porém animados. Um sentimento conjunto, assim. Bora lá. Eu acho que essa imagem, deixa eu ver. Tem mais duas, aí acabou. Bom, to go is to move. Então, nós temos aqui duas imagens.
When I go, I am stopped or I am moving? I'm moving, okay? So when I'm going, I'm doing, I'm moving, I'm not stopped. Both case, this man and this man, they are walking, okay? They are going to somewhere. Estão estão se movendo, tá bom? É aqui, eu acho que essas palavras são mais familiares. Isso significa vamos, é isso? Não, to go, to move, Ir. ir, se mover, Movimentar. Ah, ir, tá. mover. É só você lembrar que filme de guerra em inglês tem go, fazendo assim, ó, você sabe que é pra ir. Go, 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 go. Yeah. Go, yes, go. Moving. Eu vou nesse lugar dele, assiste um É isso aí. A gente tem que criar mecanismo para a gente ir trabalhando na memória, porque se eu não me estiver errado, a maioria de vocês falaram que tem dificuldade de memorizar. Aprende a palavra, daqui a pouco a palavra se esquece. É uma coisa que eu gosto de reforçar. A palavra vai ser sempre esquecida se você não coloca nela alguma carinha, alguma situação, alguma palavra, alguma música que você atrelhe a ela para que ela não fique solta ali, perdida. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui é um exercício que vocês podem fazer de maneira, às vezes, muito mais sucinta, porque o meu texto é grande, por isso que eu estou trabalhando as palavras com muito mais palavras, e que vocês vão associar. O fato de jogar na imagem não é um trabalho preguiçoso, não, porque quando você vê uma imagem, você atrela, você não esquece nunca mais. Cheiro, imagem, situações, experiências, você não esquece, porque você atrela e mantém o seu vocabulário. Então, a memória, ela trabalha assim. E a gente está aprendendo aqui a aprender. Essas mesmas técnicas que eu estou mostrando para vocês, vocês podem usar para qualquer outra língua, para qualquer outra circunstância que para você é desafiadora. Vai pouquinho a pouquinho, vai se desafiando, vai tentando pensar no inglês, vai colocando situações onde você não se desvencilhe. E aí é aquela história da viagem, viu, Rodrigo? Uma vez que você experimenta, você entendeu a primeira música, você já quer acender a segunda, daqui a pouco você está no filme, daqui a pouco você está na série. É um caminho sem volta. Bora lá. To take or get your. To take, I have two examples here. Take your family or get your family to worship. So this family, they are doing worship. Okay, worship. They are singing, they are playing, they are worshiping. Okay, take your family or get your family is the same, similar. Okay, similar words to the similar things. Okay, so take your family or get your family to worship. They are doing worship. When you sing, when you pray, when you read the Bible, you are doing worship. Okay? Todo mundo entendeu o que é o worship? Sim ou não? Okay. Perfect. Well done. So, to take is this. To take someone by hand. To take someone. Taking someone by hand. Or taking my family to the park. Okay? This man is taking his daughter and his wife to the park. Okay? So take is to take someone, okay? To bring someone, to take or to get someone. Now, pay attention, okay? If I take, everybody comes together, okay? So if I take my family, my father, my mother comes with me. I take everybody, okay? Quando o Senhor falou para Noé, Noah, take your family to the ark. Whole family came, wife and sons, everybody together, okay? Take someone. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o que é isso aqui? Verbo. Um verbo, ok? So, é uma ação. Take your family to worship. Take your family to the ark
or to the big boat. Take your family. Now, pay attention. Is Seria. all... Ô, Elaine, ficou meio confuso, mas seria a ação ali, Deus falando para ele levar a família para a arca, é isso? Então, não ficou confuso. É isso mesmo. O que tá Meu Deus, confuso? a impressão que dá é que eu tô viajando, não tô entendendo nada. Não, aí que tá. A gente tem que se arriscar. Pelas imagens e pela a setinha que eu tô apontando, você já sabe o significado. Mas a gente quer saber a palavra. Tira isso da sua mente. Você não tem que saber toda a tradução. Você tem que entender a ideia. Entende Tá. a ideia que é o suficiente. Mas você entendeu até as palavras. Então, tanto nesse caso, tá certo mesmo. Tá bom? Tá. Now, pay attention. Pay attention. Is all the family... Hã? Na hora eu falei para ela buscar uma palavra de uma música, de um filme, é muito maluco isso, né? Quando você já tá É muito falando louco. isso aqui significa isso. isso aqui a gente vai juntando. Perfeito. E a gente faz o nosso cérebro trabalhar, entendeu? O problema do dicionário, por isso que eu falo, pode traduzir, ele deixa você limitado. Sabe aquela pessoa que está com muleta? Ela já consegue andar, mas a muleta já está ali, e ela já criou um laço familiar com a Incomoda, muleta, né? entendeu? Ela já fez desenho na muleta, ela precisa dela, mas ela não precisa, ela já pode andar com os pés, mas ela quer a muleta. E o dicionário, muitas vezes, nesse início, ele se torna isso. Eu falo muito isso para a Cláudia. Não pode ser só muleta, arrisca. Tudo bem que não é a palavra exatamente, mas a ideia você pegou e continua, porque aquela ideia vai se tornando mais clara e de repente você vê ela num outro contexto, aí você tenta aplicar em outro contexto. Às vezes você vai ver essa mesma palavra em outros contextos e você vai ter que ir para a tradução. E tá tudo bem, porque agora você já passou pelo caminho difícil, você já arriscou, seu cérebro já fez trabalhar, agora você só encaixa. Entendeu? Então, por isso que eu não digo, não é proibido olhar no dicionário, mas ele não pode ser sua primeira opção. Não pode, nem deve ser sua primeira opção. Certo? Boa. Muito bem. Então, aqui, ó, pay attention. Is all the family united? They are united. Yes or no? Is all the family united? If I take someone take the family to the boat, are they united or separated? They are united. Okay? United. United. Okay, perfect. So Noah's family was united in the ark, in the big boat. Great. So far, so good. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos ler a história agora. Prontos para ler a história, entender sobre o que fala. Genesis 1 to 7, NIV translation. Genesis 1 to 7, NIV translation. So I read in my Bible, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate. Verse 3, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. And Noah did all that the Lord commanded him. Verse 6, Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Bom, esse é o relato bíblico da entrada de Noé na arca. Agora eu vou perguntar para vocês.
Vocês acreditam? Sejam também, vamos lá, vou tirar um pouquinho aqui a minha tela e depois a gente volta a dividir. Até aqui, como que está sendo a experiência de vocês do inglês com a Bíblia? So good. Very good. Viu como eu tô falando meio rápido pra caramba? Muito bom. Não, eu quero que vocês digam para mim, sem falar, Elaine, eu ainda estou com dificuldade. Pode falar. O que que vocês acharam até aqui? Como está sendo a experiência de vocês? A gente vai voltar para o texto daqui a pouco e eu vou ajudar vocês a entender esse texto. Calma. Estou quase acabando, assim, só mais 12 minutos aqui para acabar a nossa aula. Mas eu quero entender como está sendo a experiência de vocês. Posso falar? Fantástico pra mim. Pode, você sai daqui. Pode, Marcela. Para mim está sendo bem legal e está sendo bem dinâmico, porque basicamente é uma história que a gente já conhece, a gente já ouviu falar, então a gente consegue associar, né? Que nem quando o Rodrigo acertou ali que Noá era Noé, que era uma história que a gente já ouviu, a gente já conhece, então a gente consegue ir associando, acaba se tornando mais fácil, né? Talvez se fosse uma história que a gente nunca tivesse ouvido, seria mais difícil a gente entender, eu acho. Sim, sim. E esse é justamente o caminho, Marcela, trabalhar dentro de um terreno que é familiar para a gente, mesmo não sendo na mesma língua que a gente Sim, conhece a história, mas eu estou dando a vocês também o prazer de ter, de certa forma, uma muleta, mas uma muleta muito mais, você vai ter que pisar no chão, vai ter que pisar no chão. E o, e o, e o principal é o que eu falei lá no início, a mentalidade de vocês. Eu não preciso entender tudo. Eu preciso entender a ideia e aprender as palavras. Porque essas palavras que eu separei para vocês não são palavras que vocês vão encontrar só na Bíblia. Vocês vão encontrar no dia a dia. E aí, na história da Bíblia, você aprendeu o wipe. Mas você vai ver o wipe numa propaganda, num texto, é, de, às vezes até assistindo uma série. Então, nossa, eu já ouvi essa palavra. Por quê? Porque ela está contextualizada, ela não é uma palavra solta. Mas para que isso aconteça, precisa haver disciplina. Todo dia estuda um pouquinho, todo dia estuda um pouquinho. O meu papel é Oi, ajudar Elaine. a desenhar o caminho. Pode falar, Cláudia. Oi. Eu acredito que o fato de estudar um texto que a gente já conhece nos dá mais segurança para avançar e aí aprender palavras novas. E como você falou, em outros contextos, essas palavras fazem significado, têm sentido, porque elas já foram vivenciadas num contexto familiar, num contexto seguro. Perfeito. É isso que a gente precisa, principalmente adultos. A gente tem que navegar em um ambiente novo, mas ainda que com segurança. E é isso que eu estou querendo saber se vocês estão sentindo isso. E até aqui, como está sendo? A carinha da Marcela me assusta. Ela está assim. não, menina, Vai pior dar que tudo eu tô certo. com esse sorriso que eu ouvi a voz da Cláudia. Ai, que saudade de vocês. Ah, entendi. Então é uma coisa boa. Não é de nervoso. Não, é os dois, é uma mistura. Claudinha, como está sendo aí sua experiência, Clau? Bem, Fabiano? mas é como a Yeah, Cláudia friend. falou, interessante, porque é um texto que a gente conhece, não é aquele que começa, né, doutrinado, um monte de palavras que Sim, você decora e não entende nada. sim, é verdade, isso mesmo. E aí, assim, quando eu convidei muita gente para fazer os 10, na verdade, eram 20 dias, 21 dias. Todo mundo falando muita coisa, eu não consigo, como assim, isso daí eu não leio nada. Na verdade, são cápsulas mesmo, para que você todo dia leia um textinho da Bíblia. Todo dia um textinho. Uma tarefa, um textinho. Então, a proposta não é fazer você falar inglês em 10 dias, muito menos em 21. Não tem esse poder milagroso. Mesmo pedindo o dom de línguas, não funciona assim. Mas dá aquela experiência, falar, meu, eu consigo, dá para ir, sabe? É a primeira corridinha de 1 quilômetro, um trotezinho, sabe?
Aí, então, eu vou me arriscar para fazer o segundo, terceiro quilômetro e assim por diante, tá? É, outra coisa importante é o acompanhamento. O meu acompanhamento seria pelo WhatsApp, inicialmente, porque eu não consigo estar em aula com vocês e demanda, assim, um certo tempo de estar com vocês. Estou montando, em nome do Senhor Jesus, vai ter um curso de inglês com a Bíblia, mas ainda não está pronto. Então, agora é realmente fazermos uma comunidade de pessoas que estão aprendendo, que um ajuda o outro, com música, com técnicas que descobriu, e se ajudar. E é essa ideia, uma comunidade. E para que essa comunidade exista, eu pensei no desafio, ou na imersão 21 dias, onde todo dia você vai ler um textinho da Bíblia, e aí vai ter um comentáriozinho meu, algumas dicas, e, de fato, trazer esse hábito diário de estudar a Bíblia. Você vai conhecer mais textos bíblicos. Uma coisa que eu não fiz agora no início, que eu deveria ter feito, mas vou fazer agora no final, é orar com vocês em inglês, uma estrutura bíblica de como orar todo dia em inglês. E aí, começar uma experiência com Deus numa nova língua. Bom, tranquilo até aqui? Vamos voltar para o Sim. texto e fechar a nossa aula aqui. Nós temos 7 minutos. Muito bem. Deixa eu dividir aqui novamente a tela. Eu quero concluir esse texto porque nesse texto aqui vocês têm todas as palavras que a gente trabalhou. Então, eu tentei buscar as palavras-chave. O que eu quero que vocês se atentem, tá mostrando na minha tela? Tá, né? Sim. Ah, perfeito. Então, o que eu quero que vocês pensem nas palavras que eu destaquei, as únicas que eu não trabalhei, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, é days and nights, ok? O restante todas eu trabalhei com vocês ao longo da aula. E vocês vão perceber que elas não representam nem 30%, vamos dizer assim, do meu texto, não é? Talvez 30%, não sei, acho que nem 30% do meu texto elas representam. Poucas palavras não são, mas elas são o suficiente para eu entender a ideia. Porque por tudo isso que vocês falaram, conhecemos a história, já consigo me arriscar mais, dizer, essa palavra eu conheço, animal, pairs, eu já conheço, uau, eu conheço também essa daqui. E olhar para o copo cheio, não o meio vazio. Não é as palavras em preto que eu tenho que olhar, mas as vermelhas que eu aprendi, tá? E que me dão o suporte necessário para eu entender os versos de 1 a 7. Então, eu vou ler novamente com vocês e revisar basicamente sobre o que o texto fala. Então, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Então, a gente já sabe que righteous está relacionado a Noé. Ele era um homem? Ele era um homem righteous. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal. Take with you. Então, a tarefa que Noé tinha era unir. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, male and its mate, or male and female. Dos dois a gente trabalhou também. 7 days from now, I will send rain, okay? On the earth for 40 days. A gente já entendeu que não era qualquer rain, era um heavy rain, ok? Porque eram 40 days, and 40 nights. And I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. And Noah did all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. And Noah and his son and his wife and his son's wives entered the ark to escape the waters of the flood. Então, eu não vou nem me dar o trabalho em traduzir em português, não é esse o meu objetivo, mas eu tenho certeza que mais que 50%, com certeza vocês entenderam. Eu já chutaria 70% a 80%, com certeza vocês entenderam desse texto, a partir do que a gente já trabalhou até aqui. E aí, como é que eu consigo, Elaine, agora, poxa, é meu momento de culto, eu quero ter essas informações, como é que eu faço as minhas anotações? De que forma eu consigo registrar esse texto que eu aprendi, não só aprendendo as palavras, mas também para a minha vida prática? E aí eu gosto de ensinar uma técnica que é a SOAP Method.
que é o SOAP Method? Eles usam essa acrônimo, acho que é agora eu me esqueci a palavra em português. É acróstico, né? Que é as primeiras letras da metodologia. Então, S é for scripture, ok? Bible text. O é observation, top ideas from the text. A é application, real life application. How can I apply in my life? And P for prayer, time to pray, ok? Então, soap em inglês significa sabão, se fosse a palavra, né, soap. É um sabão, sabão de barro. Então, é como se fosse uma limpeza da alma, né? Soap method, que é as palavras, as letrinhas que eu as palavras que eu acabei de citar. Como é que isso funciona? Bem simples. Eu vou usar o nosso verso para memorizar, que diz: This is the account of Noah and his family. Noah's righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Então, esse é meu texto para o dia de hoje. Como é que eu vou fazer o meu SOAP method? Eu não escrevi o texto aqui de novo, porque ele já está aqui, então eu só citei ele aqui, e eu vou colocar qual que é a minha observação, observation. Noah was a righteous man. Então, de todo o texto que eu li, a palavra que mais me chamou a atenção é o fato de ele ser um homem justo. Uau, vou escrever isso. E eu estou fazendo em inglês, mas vocês podem e devem fazer em português, tá? Vocês podem colocar as palavrinhas-chave e escrever em português, porque vocês vão conseguir escrever tudo em inglês. Eu fiz em inglês, mas a ideia é que você cria o hábito de registrar a tua experiência de culto, tá? O application, eu comecei a me perguntar, am I a righteous person? Eu sou justa? What do I need to correct? O que eu preciso fazer para me corrigir? Estou aplicando aqui. É claro que quando eu faço mais detalhado, mas é só um exemplo. E aí eu finalizo com uma oração, que é o prayer. E aí eu coloco: Dear Lord, make me like Noah righteous and protect me. In Jesus' name. Amém. Então aqui eu não quero nada muito difícil, algo mais simples possível que você consiga manter. Porque se você faz algo muito grande, difícil, você não vai conseguir manter. Mas se faz uma coisinha simples, começa com uma frase, mistura inglês com português. Daqui a pouco você está se arriscando a escrever um salmo, que é uma oração, em inglês todinho no caderno. E aí você vai tentar usar as palavras na hora da oração. Mas ela não entende tudo, não tem problema. Está com dificuldade? Pega a Bíblia em português, olha para ela. O fator é, você vai ter que nadar em ambientes inseguros. E o que é mais legal, e é com isso que eu quero finalizar com vocês, vocês já ouviram falar que quando a pessoa está se afogando, você não pode ir de frente? Você tem que ir de trás? Porque senão ela está tão afogada, que ela pode te matar e vocês dois morrerem juntos? Já ouviram falar? Sim ou não? Já, né? É basicamente isso. Quando você vai ganhando conhecimento, né, da natação e aprendendo a boiar, a respirar com calma, a mesma pessoa que estava ali se afogando, se ela tivesse trabalhado mentalidade, ela podia estar boiando. E ela poderia ser resgatada só boiando, pelo controle da mente. E o que eu estou ensinando para vocês é justamente isso. A gente olha o texto e fala assim: não consigo, não dá para mim, muito difícil. Já tentei aprender essa língua 20 vezes, fico traumatizado lá na escola, não consigo. E aí eu estou mostrando para vocês formas de trabalhar a respiração, controlar a ansiedade e manter o equilíbrio, a ponto de você nem precisar de boia mais. Então, eu espero que vocês tenham sido impactados pela essa experiência que realmente transformou minha experiência com Deus e também a minha vida, né? Porque o inglês faz parte da minha vida. E eu queria terminar orando com vocês e pedindo também um favor, porque eu vou deixar um teste depois para vocês. Não sei se vou conseguir mandar hoje, mas amanhã, se vocês puderem responder. Sobre a avaliação da aula mesmo, tá? Tudo que vocês gostariam de ter visto, que vocês gostaram de ter visto, enfim, tá bom? E agradeço muito a disponibilidade de vocês de virem participarem aqui comigo, tá bom? Deus abençoe a todos. Ah, reforçando,
Eu tinha anunciado que eu ia fazer o imersão por 21 dias. Vi que muita gente está com dificuldade e com medo e tudo mais. E eu resolvi fazer por 10 dias e, em vez de R$ 197, fazer por R$ 99. Então, é realmente para facilitar e eu começar a construir a nossa comunidade, que meu grande objetivo, não vou ganhar nada muito com isso, mas é ter uma comunidade onde pessoas tenham um genuíno interesse de aprender a Bíblia e estudar inglês. Não é para todo mundo, não é todo mundo que tem interesse. Eu poderia fazer isso com qualquer livro didático, dos quais eu já tenho mais familiaridade, mas não vejo propósito nisso. E estudar a Bíblia em inglês eu vejo propósito. Né? Então, por isso que eu estou convidando vocês para fazerem parte dessa comunidade. Ô, Elaine, uma dúvida. Vamos supor, Hum, passados 10 dias, eu gostei, quero continuar. Você vai conseguir dar hum, sequência, não? consigo, mas aí de uma outra forma. Aham, tá. A ideia, Marcela, eu realmente quero que o curso de inglês seja online. Mas se for o caso, até que ele fique pronto, eu não tenho problema nenhum de dar aulas particulares. Tá? Estou extremamente disponível, Perfeito. tá bom? E aí a gente conversa para uma próxima etapa. Eu não quero que vocês saiam antes de eu orar. E eu vou orar em Tá. inglês. Tudo bem? Então, vamos lá. Dear Lord, thank you, Lord, for this opportunity to have friends that want to learn English but want to know more about you. Please bless each one of them, bless their desire of learning more, give them strength to keep learning, and bless each family, Lord. Give us a good night of rest, give me your peace, and give us a great week in your presence. In Jesus' name I ask and give thanks. Amen. 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 Deus abençoe a todos e até Amém. Você também. mais. Até. Eu tenho Tchau, que parar de pessoal. gravar, eu não sei como paro de gravar, gente. Peraí, vocês não saem antes de eu. Ah,